Nem todo mundo é bom no que faz. E aqui estão alguns designers que, bom, são tão ruins no que fazem que merecem um lugar especial no inferno. De banheiros aterrorizantes e cozinhas catastróficas, a calçados de cair o queixo e brinquedos infantis que vão te dar pesadelos. Vamos mergulhar na parte 8 dos designers que merecem ir para o inferno por suas ideias. O nosso querido banheiro. Às vezes pode ser um lugar bem constrangedor, principalmente depois daquela comida mexicana. Mas você vai ficar feliz em saber que os horrores de banheiro em pauta nesse vídeo não são daquele tipo explosivo, mas sim sobre design de interiores. Por exemplo, como se mictórios já não fossem desagradáveis o suficiente, esse aqui vem com uma espécie de 2 em 1, com uma pia instalada logo em cima. E eu não consigo me livrar da sensação horrível de que essa coisa é um sistema fechado de ciclo constante de xixi. É verdade que banheiros públicos raramente são uma experiência agradável, mas esse aqui leva o prêmio, já que é extremamente desconfortável por causa das suas proporções terrivelmente pequenas. Sério, o que é isso? Um box de banheiro para formigas? Não preciso nem dizer que a minha bunda extra grande não ia ter a mínima chance lá dentro. Mas com a nossa população em expansão e a economia em declínio, o espaço está se tornando cada vez mais um privilégio. E como tal, os designers às vezes têm que inventar soluções para economizá-lo. Por exemplo, para que desperdiçar um cômodo inteiro da sua casa como banheiro, quando você pode simplesmente colocar o vaso sanitário embaixo do balcão da cozinha? Preparar o jantar enquanto você esvazia o almoço nunca foi tão fácil. Sabe o que é pior? É que isso já aconteceu mais de uma vez. Eu só me pergunto, como exatamente se deve usar isso sem ficar completamente dobrado no meio? É aqui que eu paro pra pensar que os meus parentes e amigos têm empregos respeitáveis e sérios. E eu tô aqui fazendo um vídeo me perguntando como é que se usa um vaso sanitário embaixo de um balcão de pia. Agora, um designer que claramente não priorizou a economia de espaço foi o responsável por essa pia. Em vez de ter canos, que nem qualquer pia, o cara optou por fazer um espetáculo de água escorrendo por um ralo no chão. É difícil saber se isso foi por uma razão prática genuína ou só uma tentativa frustrada de ser diferentão. Seja o que for, ficou péssimo. E também recebendo uma grande reprovação da minha parte, temos esse assento sanitário, que tem essa temática questionável de gotas e respingos. Não preciso nem dizer que essa é a última coisa que você ia querer ver num assento sanitário. Mas em todos os episódios de designers que merecem ir pro inferno por suas ideias, eu acho que eu nunca vi nada tão único quanto esse próximo banheiro. Com esse pequeno espaço acima da escada, o proprietário teve a ideia genial de instalar um banheiro ali, que pode ser acessado por essa escada dobrável e instável. Claro que a engenhosidade é admirável, mas eu devo dizer que eu preferia não fazer as minhas necessidades num cômodo elevado e escondido por uma cortina fininha, a qual duvido muito que seja prova de som ou de cheiro. Mas caso você se meta em alguma encrenca terrível no banheiro, esse próximo design pode ser útil. Literally the worst design tap ever. Just look at this. What the f is that? What the f is that? What the f? Tá, acho que esse aqui já é mais um defeito do que uma escolha de design, mas ainda assim, se molhar inesperadamente é bem ruim. Em outros projetos de banheiros com falhas, o designer desse espelho de penteadeira instalado em um Airbnb evidentemente priorizou a estética em vez da praticidade, já que as luzes cobrem a porta e impedem que alguém acesse o interior do armário, o que o torna praticamente inútil. Parabéns para quem teve essa ideia. E agora, saindo do banheiro e indo pro resto da casa, aqui estão o que eu gosto de chamar de melhorias na casa. Tipo, olha essa cozinha. Alguém deliberadamente, em sã consciência, optou por estofar os armários com couro cravejado de diamantes. Porque se isso não exala classe e bom gosto, então não sei mais nada. E além de ser a própria definição do brega, simplesmente não dá pra colocar esse couro creme num espaço onde você vai fazer bagunça e derramar coisas. Falando em cozinha bagunçada, não tem cozinha mais bagunçada que essa.
essa? Um fogão e um exaustor totalmente aleatórios colocados desordenadamente no meio do cômodo e nesse ângulo bem estranho. Claramente não é obra de um mestre do Feng Shui. Eu não consigo pensar em nenhuma razão logística para o fogão ter que estar nesse lugar. Só pode ser um gosto peculiar por designs ruins. Mas como se aquele balcão já não fosse irritante o suficiente. Olha só essa porta instalada num sótão. Como o teto é inclinado, a porta também ia precisar ter esse ângulo. Só que o idiota decidiu colar o pedaço restante da porta no teto, resultando nessa porta com um cara de parque de diversões. Tudo bem, parte de mim quer odiar isso aqui, mas eu não consigo deixar de achar meio divertido também. Agora, o que não é nada divertido pra mim é esse interruptor. Tendo sido claramente coberto por um painel de madeira, alguém decidiu cortar um pequeno entalhe para poder usá-lo. Claro que eu entendo que a funcionalidade de uma luz seja indiscutivelmente mais importante, mas vamos lá, né? Certamente tinha um jeito de lidar com isso que fosse menos ofensivo aos olhos. Por outro lado, esse portão aqui não tem praticamente nenhuma funcionalidade. Como você pode ver, alguém poderia literalmente passar direto pelo lado. Agora, eu diria que se você olhar com atenção, vai notar que isso parece ser um depósito para latas de lixo, o que torna improvável que alguém as roube e tem o papel de ser mais uma barreira, mas ainda assim é incrivelmente fácil de entrar. E continuando com a ideia de designs inúteis, veja se você consegue descobrir o que há de errado com essa porta. Sim, por que raios uma porta com uma janela enorme ia precisar de um olho mágico? Não é a maneira mais discreta de espiar os seus vizinhos. Quer dizer, é possível que a janela tenha sido instalada depois, mas se não, quem projetou essa porta é muito idiota. Falando nisso, eu queria saber quem foi o idiota que pensou nesse desastre de escada que vimos em um hotel. Como se escadas em espiral já não fossem ruins o suficiente, por que não adicionar outra escada que desse em 3 degraus diferentes? Pensa num negócio com cara de acidente. Imagina uma vovozinha descendo isso aqui. E agora, falando em acidentes fashion, eu trago criações horríveis pra você. Quando se trata de grandes estilistas como a Fendi, você esperaria que as suas peças tivessem um certo nível de estilo e bom gosto. 2 palavras que infelizmente não podem ser usadas para descrever esse chale lançado em 2018, apropriadamente chamado de O Toque de Pele. Pois é, eu pensei, você pensou, todo mundo pensou. Nem preciso dizer que essa peça chamou a atenção da internet e logo virou piada, com as pessoas notando que usá-la meio que faz você parecer que tá dando à luz. Pra piorar, esse chale volumoso foi vendido por impressionantes $990. Por esse preço eu fico usando os que eu já tenho, que são bem menos peludos. Falando em designs feios de marcas famosas, quando a Puma se uniu ao Estúdio Hegel, eles conceberam talvez alguns dos calçados mais feios conhecidos pela humanidade, se é que dá pra chamar isso de calçados. Como é que alguém consegue andar com isso? Mas pensando bem, se você tá procurando um estilo super único, que absolutamente nenhuma outra pessoa tem ou gostaria de ter, ou então se você só quer estourar a bola de futebol do seu vizinho irritante, talvez isso aqui possa ser do seu interesse. Quando o assunto é moda, uma das maiores capitais é Paris, claro. Todo mundo gostaria de imitar um pouco do estilo e da elegância dos franceses. E o que poderia ser mais sofisticado do que esse boné de Paris? Quer dizer, um boné de Paris. Nossa, já pensou se pelo menos tivesse uma letra na palavra Paris que tivesse um formato parecido com o da Torre Eiffel? O Nike Air Force One existe desde 1982 e desde então se tornou um tênis essencial apreciado por todas as idades e gêneros. Tanto que nos últimos anos as pessoas começaram a encomendar Air Force personalizados, com cores exclusivas e até personagens famosos. Mas um design personalizado que eu posso garantir que ninguém pediu é essa aberração coberta de dentes. Que tipo de mente imaginou isso aqui? E que tipo de pessoa compraria? Só pode ser alguém que, eu garanto, merece um lugarzinho no inferno. Se não isso, pelo menos entrar numa lista de criminosos. Mas se esses tênis com dentes não são bizarros o suficiente pra você, delicie-se com esses sapatos que alguém encontrou em uma loja de calçados de verdade. Afinal, quem é que não ia gostar de ter um monte de bebês minúsculos na sola do seu calçado? Esses sapatos são do designer Jeffrey Campbell e custam mais de $200, provando mais uma vez que o mundo da moda é terrivelmente estranho. Tipo, quem é o público-alvo para um sapato cheio de bebês na sola? Eu realmente tenho medo dessa gente. Quando eu era criança, eu tinha esperança de que um dia os meus brinquedos fossem ganhar vida que nem no Toy Story. Só que depois de ver esse brinquedo do Woody, eu sinceramente peço a Deus que ele nunca se mexa. Olha essa cara, parece o tipo de maluco que ia beber pra caramba num evento de família e depois ia ficar dando opiniões políticas questionáveis. E igualmente assustador é esse bando de bichinhos de pelúcia da Lisa Simpson, que parecem possuídos, tipo o que eu imagino que sejam as criaturas que moram nas profundezas do inferno. Indiscutivelmente mais aterrorizante
aterrorizante é essa escultura bizarra de koala que foi repintada e transformada no Mario. Eu tenho tantas perguntas sobre isso, mas sei lá, fiquei sem palavras. Eu realmente não tenho nenhum chute pra isso aqui. Essa aqui me pegou. Falando em ideias terríveis, parece que eu encontrei um nicho estranho, onde as pessoas criam seus próprios móveis personalizados com o tema dos Minions. E, bem, a julgar por essa cômoda anunciada no Marketplace do Facebook, o resultado é no mínimo perturbador. Tipo, $100? Você que tem que me pagar pra eu não levar esse negócio. E ainda sobre Minions, alguém teve a ideia medonha de dar uma repaginada no estilo Minion pra essa lareira externa. Eu não consigo pensar em nada mais estranho do que um Minion sorridente com a barriga cheia de fogo. Voltando a nossa atenção agora para esse brinquedo do Homem-Aranha, observa aí se você percebe algo particularmente estranho. Pois é, eu tô falando dessa calcinha marcada aqui, uma coisa bem estranha para um designer incluir. Mas tudo bem, a gente não discrimina ninguém aqui no Fala Sério, portanto também não praticamos gordofobia. Ou seja, tá tudo bem que esse brinquedo de pelúcia da Dora tenha ganhado alguns quilinhos. Na verdade, eu tô preocupado com os outros brinquedos de pelúcia que estão sendo esmagados pelo traseiro dela. Outro design que não foi totalmente pensado é esse chuveiro do Mickey Mouse. Só essa água tá quente demais. Ela tá me queimando. Outro design infantil inapropriado é esse escorregador de pônei visto em um parque, onde as crianças parecem escorregar pra fora do intestino grosso do pônei. Tipo, me explica como é que em nenhum momento durante a concepção desse brinquedo o designer não considerou que um escorregador vindo direto do traseiro de um cavalo pudesse ser uma coisa um pouco inapropriada. Mas sem dúvida, uma das ideias mais inapropriadas para um brinquedo infantil foi esse kit de médico. Ele tem tudo que você esperaria de um kit de médico: óculos, uma escova de dentes, patos de borracha, pinos de boliche. E tem umas armas também. Já viu, né? Cuidados paliativos. Agora, em um vídeo sobre designers que merecem ir pro inferno, parece irônico que o próximo design envolva a própria celebridade da Bíblia, Jesus Cristo. E, meu Jesus, eu nem vou comentar isso aqui. Mas já que estamos falando dele, nada melhor para celebrar o seu próprio aniversário, o Natal, do que um dedão do pé pendurado na árvore. Não, peraí, isso era pra ser um enfeite do menino Jesus? Meu Deus, que troço horroroso. Porém, alguns designs parecem intencionalmente assustadores. Tipo esses frascos de ketchup e mostarda, com essas caras traumatizantes que podem levar anos de terapia. Eu te desafio a apertar um deles. Mas como se a gente já não tivesse visto combustíveis de pesadelo suficientes, dá uma olhada nessa mesa de centro totalmente demoníaca. Faça o que fizer, não olhe nos olhos dela. Você não quer que a sua família inteira seja amaldiçoada pra eternidade. E quando você pensava que as coisas não poderiam ficar mais bizarras, alguém no Facebook foi visto tentando vender uma chita de cerâmica com a cabeça do Jason Statham. E eu queria muito tá mentindo. O Marketplace do Facebook realmente é uma terra sem lei. Eu gostaria de pensar que isso em algum momento pertenceu ao próprio Jason e que a sua casa tá cheia de vários animais de cerâmica com a cabeça dele. Bom, continuando, quando o Duna 2 estreou, eles lançaram um balde de pipoca promocional para os espectadores do cinema. O balde tinha a intenção de representar o verme da areia do filme, com a sua abertura sendo a boca do verme. Só que, vamos ver se você concorda, muita gente achou que parecia algo diferente, e isso é tudo que eu vou dizer. E se você não entendeu onde é que eu quero chegar, ou você é muito inocente ou muito jovem. Nesse caso, vai dormir porque você tem aula amanhã de manhã. O design eficaz é um dos fatores mais importantes do marketing e da venda de um produto. E quando o design é tão ruim que chega a ser engraçado, ele tende a desviar a atenção do produto em si. Como, por exemplo, esse pacote de fraldas no Japão. Tipo, isso aqui é algum erro de Photoshop? Ou esse bebê tem 3 braços? Sendo que um deles tem uma super força em nível mutante. Pra ser sincero, eu gosto de imaginar que é essa última opção. Sai daqui, mamãe! É hora do meu soninho! E essa empresa aqui, que decidiu anunciar na lateral de um ônibus, sem perceber que a modelo fosse ficar com esse olho de ciclope quando a janela fosse aberta. E acho que essa não era bem a impressão que eles queriam passar. Num caso semelhante, esse cara também se viu vítima da janela. Ainda que com os 2 olhos intactos, ficou com um campo de visão bem estreito. E o que dizer desse sorrisinho? Mas um dos piores designs de marketing deve ser esse que eu presumo ser o ET das batatas. Como se colocar um extraterrestre como mascote de batatas já não fosse estranho, o design fez o pobre do ET parecer um cocô. Tira essa mão fedorenta das minhas batatas. E olha esse frasco de shampoo, que diz Scalp Refreshing Shampoo, mas por algum motivo tem Fresh Shampoo agrupado numa cor diferente. Fresh Shampoo
algo que significa tipo cocô refrescante. Deixa eu só me ensaboar aqui com um pouco de cocô refrescante no meu cabelo. Ficou bem confuso, já que as palavras na outra cor são tipo Scalp Resham, que também não faz sentido nenhum. Então por que escolheram fazer isso realmente tá além da minha compreensão. Agora, o que é indiscutivelmente pior é essa lixa pros pés, comercializada sob o nome Pedophile, que em inglês soa tipo Já entendeu, né? Como é que isso chegou ao ponto de ser produzido em massa e ninguém percebeu? E falando em conotações inapropriadas, um banheiro público achou que seria uma boa ideia usar essa placa para o seu vaso sanitário unissex. E embora o que a placa mostra pareça bastante ilegal para um banheiro público, parece, na verdade, que era para ser uma pessoa sentada e outra de pé para fazer xixi. Enfim, não é como se a gente precisasse de um diagrama para nos mostrar o que acontece no banheiro. Sinalizações ruins existem em todos os formatos e tamanhos, e de maneiras literais também, como pode ser visto nessa marcação para deficientes, cuja única deficiência parece ser uma cirurgia plástica para aumentar o bumbum que foi longe demais. Deve ser um verdadeiro treino para as pernas levantar essa coisa do chão. Ou será que o que estamos vendo aqui é a vaga de estacionamento particular da Kim Kardashian? Mas esse é só um exemplo do que pode ser considerado um planejamento urbano ruim, ou seja, coisas colocadas em áreas públicas por autoridades que são simplesmente muito mal projetadas. Por exemplo, essa calçada peculiar em zigue-zague. Claro que parece um pouco desajeitada, mas na verdade é extremamente inadequada quando você considera o quão desafiador isso pode ser para cadeirantes e carrinhos de bebê. Da mesma forma, ao tentar desviar de um poste de energia, essa calçada acabou ficando completa e absurdamente desarticulada. Além de ser um erro de algum idiota, a única outra explicação que eu posso pensar é que a calçada estava em obras e em processo de mudança, mas a realidade permanece um mistério. Se alguém tiver alguma ideia do que aconteceu aqui, me conta nos comentários. E aproveita para clicar nos botões de curtir e inscrever-se também. Afinal, isso sim tem um design fácil e intuitivo. Mas voltando a alguns designs horríveis, você poderia argumentar que a pessoa por trás dessa linha na estrada era muito meticulosa ou simplesmente muito burra. Só sei que olhar para isso me dá uma coisa, mas tem algo que me deixaria ainda mais agoniado se eu tivesse que trancar minha porta sobre esse ralo todos os dias. Sério, isso tem muita cara de que vai acabar em acidente. Imagina quantas chaves, moedas e celulares já foram perdidos aqui. Nada que um bom tapete não possa resolver. Só tem que lembrar de não esconder as chaves debaixo dele. Ainda falando em ralos, o responsável por isso aqui claramente não considerou a verdadeira finalidade de um ralo. Como você pode ver, por estar em um nível mais alto do solo, o ralo simplesmente não consegue drenar nada, o que resultou nesse acúmulo de água da chuva. Você sabe que temos um designer que merece ir pro inferno quando ele consegue alcançar o completo oposto do que pretendia. Outro exemplo de desleixo absurdo é essa placa vista em uma ponte, que direciona ciclistas para a direita e pedestres para a esquerda. O único problema é que o lado esquerdo está obstruído por um pilar, como esse cara demonstrou com bom humor. Mas acho que está bem claro que a placa não foi feita para ser levada assim tão literalmente, mas mesmo assim é bem engraçado. Agora, uma coisa que eu não consigo entender direito é esse assento de ônibus que nem pode ser usado, pelo menos não de maneira confortável. Acho que logo os assentos de avião vão ser todos assim. E falando em companhias aéreas, olha isso no aeroporto de Dublin, na Irlanda. Claramente eles não pensaram bem no impacto que os carrinhos iam ter no drywall. De todos os designs ruins no mundo, os piores são aqueles que te enganam, como por exemplo esse botão de aniversário para uma criança de 2 anos. Se você olhar mais de perto, ele diz literalmente que não é adequado para crianças menores de 3 anos. Totalmente sem sentido. Outro design sem sentido é esse regador, que surpreendentemente você não pode usar como regador. Quer dizer, não sem que a água transborde completamente. Algumas pessoas na internet foram rápidas em defender esse design horrível, alegando que é puramente decorativo. Mas a pessoa que comprou afirmou que estava na seção de jardinagem junto com todos os outros regadores. E temos mais uma escolha de design completamente sem sentido. Essa garrafa que não é transparente tem medidas do lado de fora, o que não serve para nada, a menos que você tenha uma luz muito forte na direção contrária. Outra coisa que não ajuda é você comprar uma tesoura e perceber que já ter uma tesoura é um pré-requisito para abrir a tesoura. Bem idiota, né? Considerando que a maioria das pessoas que compra tesouras provavelmente não tem uma. Essa aqui foi pura maldade. Não consigo imaginar o pobre sujeito comprando a tesoura na loja, lendo a embalagem e percebendo que precisa de uma tesoura para abrir a tesoura. Aí ele volta na loja, compra outra tesoura, olha a embalagem de novo, se depara com o mesmo problema e assim por diante para a eternidade. Pobre coitado. Enfim, com a mesma falta de consideração, o criador desse creme para artrite
artrite incluiu uma tampa com um daqueles mecanismos de puxar que são realmente resistentes, que já são difíceis o suficiente para pessoas sem problemas de saúde. Então imagina para quem sofre de artrite. Que vergonha, mais um ato de pura crueldade. E continuando com designs enganadores, o que é mais enganoso hoje em dia do que as coisas que vemos no celular? Parece haver uma tendência crescente entre diferentes aplicativos de celular que enviam notificações enganosas. É só dar uma olhada nessa que foi enviada a um usuário pelo McDonald's. É claro que qualquer pessoa que receba uma notificação dizendo confirmação de pedido vai ficar em pânico e confusa e vai clicar no aplicativo na hora. Só que é exatamente isso que eles querem que você faça. Depois de entrar no aplicativo, através do poder do marketing, eles podem até te persuadir a comprar o produto deles. Quanta malandragem. Algo semelhante a essa notificação que um usuário recebeu do Tinder, afirmando que ele havia tomado a liberdade de expandir suas preferências de idade e distância. Claro que isso é bem irritante, mas o mais preocupante é considerar a ética disso se você pensar em um jovem de 18 anos usando o aplicativo, sendo exposto a pessoas muito mais velhas, com as quais ele nem pretendia ter contato. Por falar nisso, se alguém aí conhece alguma Sugar Mummy, me apresenta. Na verdade eu quero apresentar para um amigo meu. Bom, agora eu tenho um design incomum e ruim, que eu vejo como um sinal de coisas ruins que estão chegando. Você lembra como alguns anos atrás, a preocupação pública com a venda e o uso abusivos dos nossos dados pessoais por sites levou muitos deles a serem forçados a oferecer a opção de desativar cookies de rastreamento de dados? Bem, muito recentemente, sites como o tabloide britânico The Sun começaram a cobrar de quem quiser rejeitar cookies e anúncios personalizados, bloqueando a opção de desativar por trás de um paywall. É isso mesmo, as empresas agora estão tentando fazer você pagar para que elas não lucrem com os seus dados. Que ótima época para se viver, hein? E eu tenho quase certeza de que é só uma questão de tempo até que isso se torne norma, o que rende a essa peça de design desonesto o título oficial de prenúncio de designers que vão pro inferno em um futuro próximo. Um prêmio verdadeiramente indigno para esse lixo de design. E quem quer que seja o responsável, eu espero que você seja amaldiçoado a andar para sempre com esses calçados. E agora some daqui e vai pro diabo que te carregue. E já chega, isso é tudo por hoje. Me conta qual design idiota mais te incomodou. E como sempre, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Até a próxima e obrigado por assistir.